Salve, 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 galera. Abraço para todos vocês, tá? Olha só, hoje nós estamos aqui para vivenciarmos um conteúdo muito importante, que é o conteúdo que nós denominamos como a Primeira República. Nós também conhecemos, do ponto de vista da nomenclatura, esse assunto nos variados livros de história, nos diversos autores de história que abordam o assunto, conhecemos também pelo nome de República Velha, tá? Então, só lembrando, tanto faz se você encontrar nas suas pesquisas, quer seja nos livros, quer seja nos sites, a nomenclatura, o título República Velha ou Primeira República. Esse período, ele compreende os anos que vão no intervalo entre 1889, com o advento da proclamação da República, coloque aspas aí, porque na verdade chamamos de proclamação da República, foi um golpe de Estado, e quando falamos um golpe de Estado, que ocorreu exatamente em 15 de novembro de 1889, não é uma mera opinião nossa, não é questão de achismo, consenso entre os historiadores, que o que aconteceu em 15 de novembro de 1889 foi, sim, um golpe de Estado. Então, a partir desse evento, ocorrido em 1889 até 1930, quando temos a chamada Revolução de 1930, que foi um outro golpe de Estado ali perpetrado pelo Getúlio Vargas, amparado por diversas forças políticas, entre eles, por exemplo, os tenentes, salvaguardados por coronéis do Nordeste, dentre outras forças políticas que perpetraram esse golpe de 1930, mas isso é um outro assunto que nós certamente teremos a oportunidade, posteriormente, de vivenciarmos. Então, esse período aqui que se estende entre 1889, são praticamente 4 décadas, até 1930, nós chamamos de Primeira República, ou, como eu já disse, República Velha. Eu coloquei aqui alguns tópicos que eu considero relevantes, tópicos que eu considero chave, pontos que eu considero importantes para que nós entendamos toda essa dinâmica que ocorreu no Brasil durante essa fase. Vale lembrar que isso é apenas um recorte, é um mero recorte, porque, na verdade, o que você precisa fazer é se debruçar sobre o assunto de forma mais detida, mais cuidadosa, aprofundar as suas leituras e seu entendimento sobre esse assunto, que é bastante cobrado, por exemplo, em exames como o Enem. Dificilmente nós temos um ano que não seja cobrado esse tema no Enem. Quer seja do ponto de vista político, quer seja sobre a perspectiva econômica, quer seja sobre a perspectiva dos eventos sociais que aqui aconteceram, as revoltas sociais que ocorreram, ou seja, das diferentes formas com que nós podemos abordar a chamada Primeira República, o Enem costuma trazer esse tema como objeto de análise, como objeto de avaliação. Então, coloquei aqui alguns pontos que eu considero cruciais para o nosso entendimento. É um período de muita efervescência na história do Brasil, tanto do ponto de vista, como ressaltei, político, quanto do ponto de vista econômico, quanto também do ponto de vista social. Vale lembrar que temos toda uma transição da monarquia, que durou décadas, entre 1822 e 1889, nós temos toda uma transição rumo ao advento da República, que passa pela questão religiosa, pela questão republicana, pela questão militar, pela questão abolicionista, onde a partir de 1870 em diante, sobretudo depois da Guerra do Paraguai, o imperador Dom Pedro II ele vai perdendo força, vai perdendo apoio, vai perdendo sustentação política, e isso ocasionou e deu margem para o surgimento do sistema republicano no Brasil, que vinha crescendo e se fortalecendo no país desde a década de 70 do século XIX, com a fundação do PRP, o Partido Republicano Paulista, lá no interior de São Paulo,
temos também a fundação do PRM, o Partido Republicano Mineiro, vale lembrar que eram os dois estados mais relevantes do Brasil, tanto do ponto de vista político quanto também do ponto de vista econômico. Então você tem todo um fortalecimento do movimento republicano que abraça a causa abolicionista, por exemplo, né, que vai se fortalecendo nas últimas décadas do século XIX, que culmina com um golpe militar, um golpe de Estado, perpetrado em 15 de novembro de 1889, tendo sob a liderança do marechal, ou general, enfim, do Exército Brasileiro, Deodoro da Fonseca. Bom, mas isso é um outro assunto, nós vamos começar exatamente a analisar aqui de forma bastante resumida, posteriormente em um outro vídeo podemos ver também de forma mais detida, né, esses acontecimentos, assim, de forma mais individual. Mas, enfim, em linhas gerais, nós temos a Primeira República dividida em dois momentos. São dois momentos relativamente distintos. A chamada República da Espada, que vai de 1889 a 1894, compreende o governo dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, tá? São dois militares que exercem a presidência, o cargo de presidente da República, daí chamarmos de República da Espada, né, visto que é um símbolo do Exército, e posteriormente, a partir de 1894, com a eleição do primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes, cafeicultor do interior de São Paulo, nós temos o advento da chamada República Oligárquica, aqui destacada nesse tópico. É como nós chamamos também popularmente de República do Café com Leite, quando nós vamos ter alternância no poder de presidentes, ora oriundos do estado de São Paulo, ora provenientes do estado de Minas Gerais, com algumas poucas exceções, um paraibano, presidente fluminense, né, ali do estado do Rio de Janeiro, que não se chamava Rio de Janeiro ainda. O Rio de Janeiro era a capital federal, vale lembrar, então nós tínhamos posteriormente o estado da Guanabara, ali só sendo desmembrado com o Espírito Santo a partir de 1960, com a inauguração de Brasília. Bom, então, República da Espada, República Oligárquica, eu coloquei aqui as características gerais dessa fase num todo. Claro que isso aqui, repito, é um recorte, e os tópicos que eu utilizei aqui para frisar essas características gerais foram exatamente a dependência do café como motor da economia do Brasil. Isso já vinha, né, essa dependência da economia brasileira com café já vinha desde o Segundo Reinado. Então, não era uma exclusividade da chamada Primeira República, foi, na verdade, uma continuidade, certo? Temos também, do ponto de vista político, os currais eleitorais, o voto de cabresto, tão conhecido por nós nordestinos até hoje. Isso ainda existe, né, de forma camuflada, de forma mais velada, de forma mais, poderia dizer, até abstrata, mas que ainda, infelizmente, assola a política brasileira, sobretudo em rincões mais distantes dos grandes centros urbanos. Então, os currais eleitorais, na verdade, eram bolsões de pobreza ou locais onde determinados líderes políticos chamados de coronéis, não é? Geralmente um grande fazendeiro, geralmente um elemento com poder político, poder econômico, influência na sua região, capaz de arrebanhar os eleitores para conduzi-los ao voto num determinado candidato, que geralmente, ou quase sempre, ou sempre era da situação. Vale lembrar, o voto era aberto, não tínhamos, por exemplo, órgãos fiscalizadores como o TSE, de hoje o Tribunal Superior Eleitoral, era tudo de forma muito corrupta, os votos eram manipulados, né? Daí a existência também da expressão voto de cabresto, onde os eleitores eram basicamente conduzidos a votar em um candidato que o coronel, que o líder político local indicava, de sorte que a situação sempre vencia, a oposição nunca chegava ao poder e se perpetua, é um traço marcante de todo o período que chamamos de República Velha ou Primeira República. Temos aqui também a existência de revoltas populares, revoltas de cunho popular, que
explodem durante esse período. Destacamos aqui a Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, lá no Rio de Janeiro, tendo como líder o marinheiro João Cândido. Isso ocorreu em função de maus tratos que os marinheiros sofriam, daí o nome de Revolta da Chibata. Acabou que os líderes foram presos e o movimento, podemos dizer até que alcançou o seu objetivo, já que os castigos corporais foram extintos, mas não sem as penalizações severas que os líderes sofreram por parte do governo. O presidente na época era o Marechal Hermes da Fonseca. Temos também a Revolta da Vacina, ocorre no Rio de Janeiro, então, capital federal, em 1904. Aliás, traz uma ponte, né, que nós podemos fazer com o momento de hoje, dado o período de pandemia que vivemos não só no Brasil, mas em boa parte dos países mundiais. Então, naquele instante, né, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, motivado também por sanitaristas, médicos, não é? Sanitaristas como, por exemplo, o Oswaldo Cruz, o doutor Oswaldo Cruz, promovem uma revitalização, podemos dizer, uma reforma urbana no Rio de Janeiro. Isso implica na destruição de vielas, de cortiços, um processo de pavimentação de ruas, de esgotamento sanitário, para acabar com os focos de mosquito que transmitiam febre amarela. Mas isso foi feito de forma bastante impositiva, sem um preparo da população, sem conscientização, sem campanhas de esclarecimento, um processo de vacinação em massa, a qual os cariocas, os fluminenses não tinham noção alguma do que estava ocorrendo ali. Isso gerou protestos, um enfrentamento entre o povo, entre autoridades, entre a polícia, que ocasionou também mortes, isso no ano de 1904, ou seja, no comecinho do século XX. Temos também a Guerra do Contestado, até pouco explorada no Brasil, ocorre no sul do nosso país, ali na fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Uma disputa por território, na verdade, foi motivado por o mesmo enredo aqui da Guerra de Canudos, né? A exclusão social de sertanejos, de pobres, de pessoas de baixa renda, que acabaram se organizando num núcleo comunitário sob a liderança de um beato popular chamado monge, entre aspas, né? Porque era um beato popular, não tinha autorização da igreja, João Maria. E isso ocasionou um confronto envolvendo os interesses dos latifundiários locais, que convocam as forças legais, o exército brasileiro. Foi um massacre, morrem cerca de 20 mil sertanejos ali nesse conflito, que ocorreu entre 1914 e 1915, 1916, na mesma fase em que estava acontecendo na Europa a Primeira Guerra Mundial. E a Guerra de Canudos, famosa aqui no Nordeste, que acontece exatamente em 1897, ao governo do Prudente de Moraes, quando sertanejos se aglomeram no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza Barris, formando um arraial núcleo comunitário, sob a liderança do Antônio Vicente Mendes Maciel, cearense de Quixaru-Mobim, mais conhecido como Antônio Conselheiro, e um movimento de massa, né, ocorre supostamente, mas erroneamente, taxado de monarquista. Acontece que esses sertanejos ali aglomerados acabam ferindo os interesses dos grandes latifundiários do sertão da Bahia, que convocam o governador do estado a mandar a polícia estadual, a polícia local, que é a polícia militar, que perde a primeira investida. Então vem mais 3 expedições do exército brasileiro até o confronto final, que resulta na morte. Os números variam, né, mas giram ali em torno entre 20 e 30 mil sertanejos. Foi um genocídio, né, foi um massacre. A Guerra de Canudos, eternizada em um filme muito interessante, lançado em 1997, A Guerra de Canudos, que você encontra no YouTube, inclusive com atores do calibre de Paulo Betti, Cláudia Abreu, Marieta Severo, e vivendo o papel de conselheiro, o grande José Wilker. Vale a pena dar uma conferida nesse filme. Bom, personagens relevantes, eu citei o caso aqui de João Cândido, militar, que criou
o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, ou foi um dos importantes idealizadores desse programa, que posteriormente será a FUNAI, né, o que hoje conhecemos como a Fundação Nacional do Índio. Foi um militar que atuou como sertanista, implantou linhas de telégrafo no Brasil e também mapeou as fronteiras do nosso país com os nossos vizinhos sul-americanos, personagem importante dessa fase. E temos também os grandes artistas da Semana de Arte Moderna, que acontece em São Paulo em 1922, sob a liderança da Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, Oswald e Mário de Andrade, entre outros, só para ficar nos mais relevantes, que foi um movimento de arte de vanguarda, muito importante, de grande impacto na história do Brasil, porque praticamente rompia com as influências europeias, né, sobretudo, com o intuito de criar uma arte que supostamente seria genuinamente brasileira, sem as influências estrangeiras. Bom, os movimentos militares, alguns movimentos de rebeldia, né, no seio dos milicos, foram exatamente o movimento tenentista, que começa a explodir ali a partir de 1922, com as revoltas do Forte de Copacabana, por exemplo, na então capital federal, o Rio de Janeiro. Os tenentes, a jovem oficialidade do Exército, representava exatamente um segmento descontente com os rumos políticos do país, que pretendiam dar um golpe, sabe? A influência dos militares na política do Brasil, ela é antiga, e essa ideia de interferência militar nos assuntos políticos, nos rumos políticos e econômicos do Brasil, ela também não é de hoje, e não se resume apenas ao golpe militar de 1964. Vemos já uma tentativa aqui, além da proclamação da República de 1889, né, dos tenentes de tomar o poder e afastar o presidente Arthur Bernardes, que governava ali naquela fase. Não conseguiram obter êxito, houve movimentos em São Paulo, houve movimentos rebeldes tenentistas no Rio Grande do Sul, e talvez um ponto de destaque também que podemos aqui ressaltar seja um movimento conhecido como a Coluna Prestes, iniciado pelo então capitão, o ex-capitão do Exército, Luiz Carlos Prestes, posteriormente revolucionário comunista, famoso na história do Brasil, que através dessa coluna ele percorreu, angariando simpatizantes, seguidores, diversos estados do Brasil, com o intuito de propagar exatamente a queda do então presidente Arthur Bernardes, que governa o seu quadriênio praticamente de forma completa em estado de sítio, que é quando as garantias constitucionais elas são temporariamente suspensas em função de determinada calamidade, de uma guerra, de uma pandemia, de uma catástrofe, de uma peste que assola o país. Então, há uma espécie de interrupção da normalidade democrática num estado de sítio, onde as autoridades podem atuar de forma mais autoritária, quando em condições democráticas normais não poderia. Esse, basicamente, é o chamado estado de sítio que o Arthur Bernardes governou completo entre 1922 e 1926. Bom, outros acontecimentos aqui de impacto, o cangaço, que não surge, é bem verdade, na República Velha, ele é anterior, ele data ali de década de 70, década de 80, ainda do século XIX, portanto, durante o Segundo Reinado, mas ele se fortalece de forma bastante extensiva e ostensiva na República Velha, sobretudo na década de 20, quando Lampião ele realmente torna-se um vulto do cangaço, ou do cangaceirismo, não só no Nordeste, mas alcançando fama em todo o Brasil. Temos também a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que foi relativamente uma participação tímida, uma participação relativamente curta, uma participação relativamente, como eu vou dizer, que se resumiu basicamente a um envio de ajuda médica, o envio de
tropas que iriam patrulhar o Atlântico Norte, e não houve um engajamento assim mais profundo do Brasil em combate, principalmente, coisa que vai ocorrer na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira foi uma participação um tanto quanto secundária, né, do Brasil, mas que também é digna de nota, já que nós nos envolvemos sim no conflito, fizemos parte da aliança que obteve a vitória ali no final de 1918, e 1919, né, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Bom, então era esse resumão que eu queria fazer aqui, chamá-los a atenção desses pontos que considero relevantes, mas que vocês não se limitem a eles e sim consigam se aprofundar mais no tema a partir de suas leituras, tanto em livros didáticos que abordam o assunto, quanto em pesquisas na internet, e também assistindo outras teleaulas no YouTube que você encontra com relativa facilidade. O importante é não se acomodar com aquilo que já sabe, não se resumir apenas ao que o professor indica, ir além é necessário, um mergulho mais profundo é altamente recomendado, de forma que você se apropriará do conhecimento sobre esse assunto, que é extremamente relevante, repito, é um conteúdo que cai com grande regularidade no Enem. Valeu, até a próxima, um abraço.